Jovem espartano, não sabe brincar, não desce do play. Fala aí, espartanos! Grande prazer em ver vocês aqui novamente. Hoje, se tiver algum pequeno problema técnico aqui durante o vídeo, como no áudio, ou até mesmo a minha imagem travar, eu peço que vocês me perdoem. Eu não tô conseguindo gravar o vídeo com a minha câmera mesmo, tô tendo que usar o webcam porque o meu tripé tá com problema, né? Eu vou tentar arrumar isso aí o mais rápido possível. Mas vamos lá, esse vídeo de hoje aqui, cara, é um vídeo que na verdade eu não posso nem dizer que eu fiquei surpreso. E eu nem me refiro exatamente com relação ao que aconteceu com a entrevista do engenheiro da Crytek, que vocês sabem muito bem, né? Foi uma bomba aí que saiu que caiu em todos os veículos de comunicação, porque era uma entrevista oficial para um site persa, né? O cara que fez a entrevista, ele é um engenheiro, a nacionalidade dele é persa, então na verdade eu deveria automaticamente considerá-lo meu inimigo, porque This is Sparta! Primeiramente quero deixar claro uma coisa, a entrevista, na verdade, ela foi retirada do site com o qual entrevistaram ele horas depois. Então, na verdade, eu já tinha deixado o vídeo gravado, mas essencialmente não era exatamente uma coisa que ia impactar no conteúdo, porque o conteúdo da entrevista ficou salvo, mesmo tendo sido excluída, e não houve nenhuma retratação, mas a gente já chega lá, tá? Bom, então como eu acabei de falar para vocês, a entrevista foi excluída misteriosamente, não houve nenhuma nota oficial do portal, nem do próprio engenheiro ali, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. A única informação que nós temos foi do seu tradutor, que é um rapaz do Twitter chamado Man4Dead, que fez toda a tradução da entrevista, que estava em persa, para o idioma inglês e postou no fórum do Resetera, que, como vocês sabem, é um fórum bastante famoso aí na internet, assim como o Kotaku e entre outros. E foi assim que a entrevista vazou mundialmente e vários veículos de comunicações grandes, inclusive Eurogamer e vários outros, republicaram a matéria. A mensagem desse tradutor, que aparentemente tem uma ligação direta com Ali Salehi, que é o engenheiro que nós estávamos falando, é que ele não poderia mais confirmar o conteúdo daquela entrevista. Ele não poderia mais confirmar por razões pessoais. Tá sentindo um cheirinho aí, né? Então ficou todo mundo na curiosidade para saber o que de fato aconteceu, até que esse mesmo tradutor que afirmou, né, ter contato com Ali, disse que, segundo a visão dele e pelo que parece ali na situação, houveram decisões corporativas de cúpulas superiores ao Ali Salehi, ou seja, diretamente de dentro da Crytek, muito provavelmente, que optaram por tirar essa entrevista do ar. Agora, quem foi que falou, quem foi que mandou, não se sabe. O que se sabe é que a entrevista foi feita em um veículo oficial de comunicação. As perguntas elaboradas para aquela entrevista foram elaboradas minuciosamente para saber a verdadeira opinião do Ali Salehi como um criador de jogos, como um engenheiro na Crytek, que é um estúdio muito aclamado pela galera do Xbox, mas foi feita uma entrevista muito completa, muito profissional no que estava sendo abordado ali. Então, realmente, o negócio sumir de uma hora para outra e não haver nenhuma declaração oficial de ninguém é um negócio estranho. Porém, dentre os comentários que abordaram esse ponto, uma coisa que me chamou um pouco a atenção, que eu achei até mais plausível, e pasmem, se eu dissesse para vocês que eu acredito que talvez não tenha sido a Microsoft quem tenha censurado essa entrevista, você acreditaria no que eu tô falando? Não, tô falando sério mesmo, tô falando sério. Eu acredito que pode ter sido a Sony. Sabe por quê? Presta atenção, eu não tô falando na maldade não, porque eu sei que a Sony, ela adoraria, né, que isso aí se espalhasse de certo ponto, mas pode ser que de outro lado, a Sony também não tenha gostado tanto. E eu vou explicar para você o porquê.
Durante a entrevista, o Ali Salehi, ele falou a respeito daquela funcionalidade do Quick Resume do Xbox Series X. Vocês lembram disso, né? E enquanto ele estava exaltando as capacidades do PlayStation 5, uma das coisas que ele mencionou, quando ele falou sobre essa troca de jogos abertos, é que no PlayStation 5 isso aí duraria menos de 1 segundo, enquanto que no Xbox levaria de 5 a 6. Você tá lembrado desse trecho, né? Pois é, eu acredito sim que a Sony pode ter tido participação nessa censura aí no cara, porque talvez isso não fosse algo que a Sony gostaria que fosse revelado. Segundo o Cerny, na entrevista que ele fez com a Digital Foundry e entre outros pronunciamentos da Sony nesses dias atrás mesmo, outras funcionalidades do PlayStation 5 seriam reveladas muito em breve, bem como também nós sabemos que eles vão mostrar o PlayStation 5 desmontado, né? Eles vão mostrar o processo, as peças, e enfim, muito em breve também. Então eu acredito sim que a Sony está guardando muitas cartas na manga para mostrar na hora certa e até para compensar aquela apresentação semi-lamentável que ela fez, que, como eu já falei, na minha opinião, devia ter sido focado apenas para o público tecnológico, para os desenvolvedores. Não devia ter mostrado aquilo ali para o público casual, porque são informações que precisam de muito discernimento e conhecimento técnico para serem compreendidas e analisadas corretamente. E o público casual só entende teraflops, né? Não sabe nem como é que calcula o teraflop, mas o cara sabe que teraflop quer dizer um número ali de potência, blá blá blá, e ele não sabe olhar o resto. Então é exatamente por essa razão que eu acredito que, apesar de ter tido um lado muito positivo para a Sony, nessa entrevista com a Ali, existe outro lado também que ela não quer que seja revelado. Eu acho que até agradou por um certo lado, mas por outro comprometeu umas coisas que a Sony queria deixar em off. Então, não sei, eu estou apenas jogando uma hipótese, porque tá muito claro, tá muito evidente de que tem coisa estranha aí. E é justamente nesse ponto que entra aí os nossos amigos fanáticos, né, do lado da plataforma do Xbox. E eu acho incrível como que essa galera do Xbox se comporta, né, velho? Geralmente é sempre aquele procedimento padrão. Primeiro é a negação, depois os caras tentam desqualificar a pessoa, é o segundo passo da galera do Xbox, ou seja, tenta assassinar a reputação do cara. Terceiro, quando essas duas coisas não funcionam, só sobra tentar distorcer o que é falado. Como no caso do Ali Salehi não foi possível distorcer nada do que ele falou, porque não tem como um cara que, por mais fanboy que ele seja de Xbox, querer contestar aquilo, sobrou apenas a última opção, que é se agarrar a qualquer coisa. É o famoso vai que dá. E foi isso que aconteceu. Depois que essa entrevista ela foi retirada do ar, o que os caras estão tentando, né, espalhar na internet para tentar invalidar a opinião do Ali, que é um engenheiro do estúdio que os caras ficaram hypando a geração inteira, que eu particularmente não vejo problema. Se um jogo é bom, se o estúdio faz coisa boa, tem que hypar mesmo, tem que valorizar. Mas o que não pode ter é essa contradição aí, essa hipocrisia, né? Quer dizer, agora a Crytek não é bem aquilo. Eu duvido que se ele estivesse fazendo aquele jogo que o pessoal fala que todo mundo copia ele, a segunda versão eles iam estar reclamando, né? Ia estar rasgando o cara de elogio. Oh, mas um jogo para o Series X, eu tenho certeza que vocês iam falar isso, né? Aí eles pegaram esse fato que ocorreu e falou que pelo fato da entrevista ter sumido misteriosamente e o Ali ter informado que ele não ia poder mais colocar a autoria dele naquilo por motivos pessoais, automaticamente começaram a distorcer e a falar que, na verdade, ele não queria dizer aquilo, que ele estava mentindo, que ele tinha se retratado. Ora, de forma alguma isso foi feito. Não teve nenhuma nota oficial, nem do próprio Ali dizendo que ele estava equivocado e que ele não quis dizer aquelas palavras. E mesmo que houvesse, né, se ele chegasse em público e falasse que não era bem aquilo que ele queria dizer, você pode ter certeza que é só para salvar a própria pele e o próprio couro dele dentro da Crytek, porque provavelmente ele quebrou alguma regra de contrato, né? Os estúdios, quando eles recebem esses dev kits para ser trabalhados, eles têm algumas normas que eles precisam obedecer, então tudo leva a crer que foi de fato o ocorrido, né? Todas as evidências mostram para um lado, mas os caras querem distorcer para tentar sustentar a narrativa. Mas aí a gente entra numa parte engraçada que é um bônus desse vídeo, que infelizmente eu não consigo me conter, cara. Então, vocês vão me desculpar,
Mas por hoje eu vou terminar por aqui e eu vou deixar aqui o outro jovem assumir o comando nesse exato momento. Eu acho muito engraçado que quando saiu o rumor do PlayStation 5, né, falando a respeito de aquecimento, que o console não tá pronto ainda, que tá tudo zoado lá dentro da Sony, porque eles não previram que o Series X teria 12 teraflops, eu vi todos vocês aí do ladinho do Xbox. Você mesmo aí. Você que fica chorando na internet, fica enchendo o saco dos outros, fica assediando os outros também. Pois é, você mesmo com que eu tô falando, tá? Não desvia o olhar não, olha aqui pra mim, rapaz, vira homem. Tu ficou espalhando um rumor pra todo quanto é canto, falando inclusive que era verdade, assumindo que era um fato. Inclusive, teve paladino de Xbox que fez exatamente a mesma coisa. Fica lambendo o pé da Microsoft pra ganhar brinde, ganhar o que for, mas não fala a verdade nem ferrando, né? Eu vou começar com o exemplo de um cara que eu até respeito, vou até censurar aí o nome dele em consideração a forma como ele já se dirigiu a mim, mas olha só isso daqui, galera. Olha o que ele postou no dia 2 de abril. Aí saiu aquele rumor que veio através de um comentário de um usuário no YouTube falando que ele tinha informação, contato com não sei quem, que confirmava que o PlayStation 5 estava tendo problema. Nada confirmado, era só rumor, né? E aí começou a ser compartilhado por algumas pessoas na mídia, né? Vocês sabem muito bem disso. E aí esse cara aqui chegou falando fogo no parquinho, né? Só olhando assim, que interessante. Ou seja, uma publicação ali um tanto quanto tirando o sarro, mesmo sabendo que era um rumor. E aí adivinha só, quando chegou ontem e teve a entrevista lá do engenheiro confirmando na opinião dele, e aí por fim aconteceu a censura na entrevista, o que ele fez? Foi controlar dano, dizendo o seguinte, o engenheiro que trabalha na Crytek, olha só, lembra das táticas que eu falei? Ele aplicou a número 2 aqui, ó. O engenheiro que trabalha na Crytek há menos de 2 anos, ou seja, já começou a tentar desqualificar o cara aqui. Primeira negação, vocês lembram, né? Mandou apagar a entrevista em que ele atestava que o PlayStation 5 seria muito superior ao Xbox Series X. Então você vê aqui outra mentira, porque não tem uma confirmação de que foi ele quem mandou apagar. Então, para aquilo ter sido retirado do site, possivelmente, lógico que teve a parte dele e uma parte por fora também. Tanto é que ele não pôde comentar mais nada depois daquilo, ó. Quietinho. Mas enfim, e aí ele continua alegando que não poderia mais confirmar seu conteúdo por razões pessoais. Aí ele escreve embaixo, animou a galera do PS5 com 13 e 18 teraflops, mas passou. É engraçado, né? Passou porque o cara não pôde falar, então automaticamente o pessoal agora quer assumir como se fosse mentira, sendo que não é. A opinião dele continua sendo válida, mas o problema do kit do PlayStation 5, o problema de aquecimento, continua, não passou, né? Porque não teve nada confirmado. Aí isso é real e é aquilo que é oficial não é real. Ó, certinho, hein? E se você acha que parou por aí, vamos pegar um exemplo de um paladino um pouco acima, né? Aqueles que são mais engraçadão, mas não aguenta a zoeira. Vamos pegar o caso aqui do japonês de Taubaté, que você já sabe que é, né? O cara que não joga nada no Xbox, mas adora fazer guerrinha de console na internet. E é engraçado, né? Que dele ninguém cobra nada, ó, todo mundo quietinho, passando pano, mas aí na hora de cobrar os outros, na hora de encher o saco dos outros, aí vale, né? Baita hipocrisia, diga-se de passagem. Mas enfim, esse cara aqui fez exatamente a mesma coisa. Ele pegou a notícia do aquecimento, espalhou como se fosse verdade, fez vários memes, etc e tal. Ok, acho válido, tá? Você fazer meme, fazer uma brincadeira, até aí sem problema nenhum. Mas aí quando saiu o negócio da Crytek, ele utilizou justamente o quê? A quarta técnica, né? Que é o vai que dá, que é se apegar a qualquer coisa e tentar distorcer ali o máximo possível. Foi justamente o que ele fez. O cara pegou aí depois uma matéria afirmando que era mentira, que já havia sido desmentido. Meu, olha que cara de pau, velho. Essas coisas me deixam possesso, mas eu tenho que me controlar. Então tá aí esse breve momento que eu tô mostrando pra vocês o que realmente acontece aí por fora, né? Lembra das 4 táticas que eu falei? Grava elas na sua cabeça, é de lei. É sempre assim que funciona. Primeiro é negação, depois é a desqualificação, depois é a distorção e depois é o vai que dá, que geralmente está um pouquinho misturado com a distorção. Grava essas 4 táticas que esses caras usam na internet. É sempre a mesma coisa. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo,
você já sabe o que você deve fazer. Se você não gostou, problema seu. Eu tô vazando. Até a próxima. Tchau, tchau. Faz ovelha estremecer. Para com esse vitimismo, ninguém liga pra você. Tropa solista,